Foi o preto. E aí, meu povo, todo mundo animado? Começou a live? Yes. Pronto. Então, estamos aqui, estamos felizes. Eu, particularmente, tenho um motivo especial. Minha colega de turma, Consuelo, peguei carona de bug, a gente estava lembrando disso hoje. Sempre prestativa e depois de 36 anos de formadas, novamente está prestativa aqui para me ajudar com esse meu povo que eu amo tanto e que é a minha nova missão de vida, cuidar de vocês. Amém? E agora contando com a ajuda dessa amiga, dessa colega, Consuelo. E a live é para alcançar aquelas pessoas que não poderão estar aqui, como tem gente em Maceió, minha prima que pediu para a gente, Sheila lá em Pernambuco também pediu. Aí por conta dessas pessoas a gente está fazendo uma live. Então aproveitem. Estou com um caderninho ali para as perguntas. Quem está na live pode falar também, que a gente vai anotar. E quem está aqui também, aproveita. Fica aí pensando, as dúvidas que tiver. Não se preocupe de dizer, isso é uma pergunta boba. Não existe pergunta boba. Boba é aquele que não pergunta, tendo a resposta à sua disposição. Não é isso? E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Não é isso? E baseado no que a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Amém. Então nós vamos orar nessa hora. Vamos aproveitar também para orar pela vida de Consuelo, né, que se disponibilizou para estar aqui passando o conhecimento dela para nós, porque o conhecimento é bíblico. A Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente cuida do corpo, a gente colhe saúde, não é verdade? Então, a Bíblia ensina tudo, inclusive isso. É bíblico a gente cuidar do nosso corpo. Porque muitas pessoas estão doentes e ficam pedindo, ora por mim. Aí come mal, não se cuida, não faz os preventivos, não faz o que tem que fazer. E depois vamos orar para Deus fazer o milagre. E não é assim que funciona. A nossa faz, mas chega um ponto que ele diz não. Aí você está colhendo a semente que você plantou. Então hoje a gente vai aprender algumas sementinhas que a gente pode plantar para que a gente colha bons frutos. Amém. Amém? Então, Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui e queremos te agradecer, especialmente pela vida, Senhor, de Consuelo, que se colocou à sua disposição, Pai, à disposição tua para ser um instrumento para nos abençoar. Também dá uma bênção para ela, Pai, toda especial, por essa disposição, pela disponibilidade, que com muito carinho ela está aqui, que cada um que está aqui, os que estão na live, possam receber também a bênção do conhecimento, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Consuelo é ginecologista obstetra. Tem algum tempo que ela já não faz obstetrícia, mas o conhecimento ficou. E tem uma larga experiência no CEPAR. Agora é diretora médica do CEPAR. Agora não, já tem alguns anos, né? Diretora médica do CEPAR. Então, entende muito bem dessa parte de reprodução humana, uma pupila de Ocimar Coutinho, de muitos anos, e todos sabem que Ocimar Coutinho, né, foi um nome bastante conhecido na área, e ela foi pupila dele, e eu tenho certeza que, né, ficou assumindo o CEPAR depois que ele partiu daqui desta terra, e conhecimento está ali, né? Então, vamos aproveitar, tirar todas as dúvidas. Ela vai fazer uma introdução. E você que tem dúvida, pode ir escrevendo, depois passa aqui pra gente que a gente faz a pergunta para ela, tá bom? Amém. Palavra. Sou eu. Vocês estão me ouvindo? Acho que precisa de microfone. Será que precisa para a live? É possível. A gente pode testar, acho que fica mais fácil, você não precisa ficar pegando. Não precisa falar muito perto também, não. Ou eu mesmo? Acho que é melhor. Fica mais à vontade para mandar, não? Isso. Alô? E pronto.
Então, gente, eu sou Consuelo, eu sou ginecologista, colega de Vivânia há muito tempo, né? Uma pessoa que eu gosto muito, que admiro muito, inclusive. Então, é um prazer enorme estar aqui. Eu espero poder passar para vocês um pouco do que a gente faz, um pouco do que nós temos de certos protocolos para que a gente fique bem, né? A mulher cada vez tem seu espaço e para ela ficar bem, ela tem que se sentir bem, ela tem que estar bem cuidada, nisso eu digo totalmente. Então, como a gente vai ter mais uma palestra, mas sim uma discussão, o que vocês tiverem de dúvidas, fiquem à vontade, tá? Vamos ver se eu... Não. De baixo. Aí. Eu trouxe isso só para uma leve explicação do confuso que somos nós, né? Porque a gente tem, desde pequenininha, a gente vai fazendo mudanças, a gente tem muitas fases na nossa vida. Nós temos a criança, nós temos o adolescente, que tem uma adolescente aqui, nós temos o adulto, e nós temos a menopausa e nós temos a senilidade. Então, nós temos na mulher várias fases. Por isso que se brinca muito que nós somos assim um monte de fios, porque realmente nós temos um monte de hormônios. Os hormônios eles vão se imbricando, dependendo da fase que a gente tem, e vão fazendo e tecendo posturas, comportamentos, um monte de coisas na mulher que vai mudando. E é bom pra gente conhecer, porque aí a gente vai conhecendo aquela criança, a gente vai conhecendo adolescente, que adolescente é uma efervescência hormonal, e a gente vai conhecendo a pessoa mais velha, depois que passou na menopausa, está na senilidade, onde os hormônios começam a descer. Isso muda a perspectiva. Não é só a vida, não é só o que a gente vai fazendo, não é só o que a gente tem na vida, mas sim todos esses hormônios. E quanto mais a gente aprende isso, a gente aprende para respeitar todas aquelas fases que a gente tem, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, uma adolescente um pouco mais danadinha, no sentido que ela responde, você aí sabe que ela está nessa fase, ela não está com raiva de mãe, ela não está com raiva de avó, ela está nessa fase onde ela não se decidiu ainda o que faz, ela não sabe se ela responde ou se ela obedece. Tudo é ruim, ela quer seguir uma vida, ela se acha, entre aspas, e aí vai mudando seu hormonal também. Então isso não é só da cabeça daquela menina de 14, de 13, de 15 anos. É porque os hormônios vão modificando muita coisa, ela não está entendendo direitinho o que sente. Do mesmo jeito que aquela paciente na menopausa e que ela está cansada, gente. Ela tem fogacho, ela está aqui com vocês, daqui a pouco vem aquela coisa que ela fica suando e que ela fica constrangida, ela não queria isso. Ela fica com vergonha. O fato de a gente saber faz com que ela não sinta tanta vergonha. Então, esses são os conhecimentos para a vida da gente e que a gente pode ir olhando e fazer assim, poxa, ela está em menopausa, deixa eu botar o ventilador mais perto dela. E o que a gente pode fazer em alguns momentos, né? Então, isso tudo vai ajudando, esse conhecimento vai ajudando a ter a convivência. Porque se você sabe o que o outro está passando, você tem mais paciência, né? Então, isso é apenas para mostrar. Então, o que a gente tem que cuidar? Vocês sabem que a mulher, ela tem toda a fase dela, começa no cérebro. A gente tem várias glândulas no cérebro que vão jogando hormônios para dizer, suba isso, desça aquilo, agora você ovula, agora você não ovula. Mas em termos de estrutura, essa é a parte que nós precisamos cuidar, que é o útero, o colo de útero, que um dos cânceres que mais mata ainda hoje. Né? Ele perde para o de mama em alguns estados, ele ganha em outros. Não é um bom ganho, mas de qualquer jeito. E esse tipo de câncer, por exemplo, é um câncer que a gente previne. Se você fizer, você não vai ter um câncer de hoje para amanhã de colo de útero. Lógico que existem, em medicina nem sempre nem nunca, ou seja, vai acontecer um dia. Mas 99,9% a gente previne. Então, se você fizer um preventivo todo ano, provavelmente você vai saber que você tem algo aí que pode virar um câncer. E já começa a tratar. Então você acaba não tendo esse problema, porque você cura antes, né? O útero é um pouquinho mais difícil, mas também você faz, especialmente pós-menopausa, ultrassons, por exemplo, você consegue evitar muitas doenças. Não digo evitar, o câncer de colo é evitável, o câncer de endométrio, de ovário, não são evitáveis. Mas se você tratar qualquer coisa no início, você tem uma resposta, você se cura, né?
E aí, isso é outra coisa, como eu disse, os nossos hormônios são os emaranhados, que a gente, conhecendo um pouquinho, a gente consegue fazer muita coisa. Isso. Então, vamos colocar algumas diferenças só, porque como era difícil falar da pessoa que tem 70 anos e da pessoa que tem 5, a gente separou um pouquinho, tá? Então, o que a gente tem na mulher? Desculpa, gente. Agora eu volto, não é esse. Tá, aí. Desde a infância, a gente tem que se cuidar, tá? Mulher, ela tem toda uma... Nós somos diferentes, então a gente precisa se cuidar desde cedo, tá? Então, as vacinas, elas são fundamentais, como a vacina do HPV. A gente tem uma pediatra aqui, eu não vou me aventar a falar de criança, mas eu vou falar da minha partezinha, que é assim, a vacina do HPV, ela previne o câncer de colo de útero, diminui muito a sua incidência. E hoje, graças a Deus, é uma vacina só aos 9 anos. Está no posto de saúde. Então, aí, com isso, a gente consegue. Agora, se eu der nessa menina, Ivânia pode falar melhor, mas se eu der a ela aos 14, eu tenho que fazer 2 doses. Então, assim, a prevenção ao câncer de colo no Brasil ainda é extremamente abrangente. E a gente consegue diminuir fazendo uma vacina que está no posto de saúde. Então, isso é uma coisa que, assim, às vezes a gente tem medo de tanta vacina, mas é uma vacina que, para a mulher, é extremamente importante. Principalmente por isso. Também nós temos as verrugas que podem ser diminuídas com uma vacina que você faz na infância. Então, é bom a gente saber isso, para a gente poder dizer, mãe, você já vacinou, sua menina está com 9, 8, 9, 10 anos, você já vacinou? Aí você faz uma vacina que pode fazer com que ela não tenha esse câncer de colo, também não, diminua a chance de câncer de reto. Então, são coisas assim que são muito pequenas e que a gente precisa pensar. Não falei, como eu disse, das outras vacinas da idade, porque a Ivânia dá muito mais aula do que eu. Mas essa é da minha área. E isso é uma coisa bem importante, né? A gente vai verificar a idade da menstruação e seus sintomas para a gente pedir orientação ao pediatra. Gente, é normal ter uma criança menstruando aos 8 anos? É normal? Qual a idade que uma criança menstrua? Depende muito da estrutura dela. Então, se a gente pega uma criança com 8 anos, é muito cedo. O que pode acontecer com ela é ficar muito baixa. Então, a gente pode verificar até que ponto vale a pena mexer nisso, nessa criança ou não. Então, lógico que isso vai depender da curva dela e de várias outras alterações. Mas precisamos conversar com a pediatra, com o médico, para saber realmente, tem problema ela menstruar agora? Tem pessoas que menstruam aos 9, ótimo, é a época certa. Tem pessoas que não. Tem pessoas que vão chegar na adolescência e não menstruar. Algo deve estar errado. Então a gente tem que se questionar um pouquinho sobre isso. As idades mudam a depender da raça, a depender do local, mas normalmente está numa média de 11 anos, então entre 10 e 12 anos. Tá? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, você ouve, mas na minha família todo mundo menstruou aos 9, ok, mas tranquilo. A outra vai dizer, não, minha família todo mundo menstruou aos 13, aí você olha assim e faz, bom, então pode ser por aí. Pois é. Então, isso, mas as épocas também são diferentes, infelizmente. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, se menstruava aos 18. Então, isso foi modificando e por isso que a gente precisa conhecer um pouco a história, né? Então, e tentar diminuir a sexualização precoce. Então, assim, vocês sabem que o Brasil tem muito isso. Infelizmente, a nossa sexualização, ou seja, essa coisa de fazer a criança botar as coisas muito curtas, muito se pintar e tal, é errado. Não sei até que ponto é certo ou errado. Mas a gente tem que tentar fazer com que a sexualização, a parte sexual dela, a coisa seja um pouquinho mais tardia, porque isso é bom para ela menstrua mais tarde. Quanto mais sexualizada tem um ambiente, mais cedo ela menstrua. Então, ela tem uma série de coisas que podem ser modificadas, tá? A gente hoje tenta voltar a dizer, aí continuo dizendo, estou me metendo na área que não é minha, mas Ivânia pode dizer, o brincar para a criança é a coisa mais importante que tem, o lúdico dela. Então, a gente não precisa hoje, poderia usar brinquedos que sejam brinquedos, na maioria das vezes. Acho que isso é muito importante para a criança. Não? A gente vai voltar aí 500 vezes, já viu, né? Tecnologia.
Então vamos falar um pouquinho assim do adolescente. Porque como eu disse, o adolescente ele é ferve os hormônios, ferve, a cabeça ela não sabe se vai para frente ou para trás, porque ela tem várias sensações diferentes. Isso é super interessante, porque é importante que às vezes ela seja aquela pessoa que diz, não vou fazer porque eu estou achando errado. Por quê? Porque ela aprende a se impor. Ela tem que passar por esse processo de brigar um pouco com a gente mãe, que a gente quer jogar pela janela às vezes, né? E dizer assim, pelo amor de Deus. Mas é importante para o adolescente. Ele tem que ser um pouco contra. O adolescente que não é contra, ele tem uma dificuldade mais tarde de se posicionar. E para nós mulheres, para nós que temos um passado, uma ancestralidade enorme de submissão, é muito interessante isso. Então, assim, as meninas, elas precisam também colocar o seu não, o seu sim, eu quero, eu vou, porque isso é importante para o crescimento delas. Lógico que para a mãe, às vezes, é fogo, né? Mas é importante para elas, a gente tem que respirar fundo quando chegar em casa, é a fase, vai passar, né? Então, assim, na adolescência, o que preocupa a gente, né? Verificar, por exemplo, como está a menstruação dela. Ela já está menstruando. Então, como é que está a sua menstruação? Você está menstruando todo mês? Você está menstruando 7 dias? Muito forte, a ponto de ficar anêmica? Algo está errado, não é para ela estar assim. Ela está morrendo de dor, dizendo, minha mãe, eu não vou para a escola, eu não consigo, eu preciso de... Sabe, se contorcendo, algo está errado. A gente tem que ver, a gente não precisa deixar essa criança desse jeito. Né? Criança, entre aspas, né? Essa adolescente desse jeito. A gente tem que investigar, tem que virar e dizer assim, vamos levar você para o ginecologista para ver o que tem. Porque existem muitas doenças nisso. A endometriose é a mais falada hoje. Mas, por exemplo, uma menina que vai começar a menstruar aos 11 e ela não começa a sangrar, mas ela tem dores, por exemplo, todo mês. Ela pode ter um rim que a gente chama imperfurado. É fechado, ela não consegue sangrar. Isso é um problema. Ela pode ter um problema, por exemplo, a paciente, a menina, ela menstrua irregularmente e começa a engordar demais. Ela pode ter tireoide. Então, assim, olhar para a pessoa que está do lado. Lógico que a pessoa pode engordar porque está comendo demais. Também é função nossa como mãe dizer assim, bom, chega, né? Você já passou dos limites, não dá para trazer, não compre tanta guloseima para dentro de casa, que aí a pessoa não come. Fazer esses movimentos. Mas também precisa olhar quando ela não come tanto. Por que ela está assim? Será que a tireoide dela, quer dizer, quem vai ter que pensar é o médico, mas será que realmente está certo? Porque quando a gente questiona esse tipo de coisa, a gente começa a achar e nos ajuda muito como médicas nesse sentido. Essa é outra coisa. Infelizmente, nós ainda temos muita, mas muita gravidez na adolescência. E eu acredito que há muitas pessoas aqui são mães e sabem que realmente uma criança cuidando de outra criança dói na alma, né? Então, assim, a gente tem que conversar com essas meninas porque, às vezes, elas entram nessa, vou dizer assim, nesse papo do homem que está do lado, de pessoas que são mais velhas e que vão enrolando e que vão... eu diria enganando, porque se eu lhe digo que se um homem tem uma relação com uma menina de 13, 14 anos, com certeza ele está errado. Acontece o que acontecer, ele está errado. Ele pode ser apaixonado por ela, mas ele está errado. Então, a gente só vai fazer, se ela engravidar, vai ser muito pior. Então, conversar com um adolescente, seja ela 13, 14, 15 anos, você não está aumentando a chance dessa menina ter relações. Você não está dando permissão a ela. Você está informando a ela. Olha, acontece isso, se uma menina engravida, a relação é desse jeito. Essas informações só fazem ela crescer. Só fazem ela saber, porque se a pessoa sabe sobre isso, ela vai saber melhor se defender sobre isso. Eu tenho 2 filhos homens. E eu sempre dizia a eles, olha, não é para ficar sentando no colo de homem nenhum, não. Porque o homem, normalmente, ele é mais perturbado por outro homem, e não por uma mulher. Dificilmente uma mulher vai perturbar uma menina de 14 anos, o que é o contrário, homem e mulher. Então, eu dizia, não é normal que alguém te peça para você sentar no colo dele, a não ser que seja seu tio, seu pai ou algo parecido. Certo?
Então, assim, você já está grande, você já tem 12, 13, 14 anos, você não precisa sentar no colo. Veja até que ponto. Minha mãe era assim, né? Mas a gente precisa. Assim como a primeira, quando eles já têm 26 e 27. Mas quando eles eram mais jovens, eu fazia assim, gente, vocês já conhecem camisinha? Entrei no quarto com a camisinha na mão e uma banana, que eu não tinha outra opção, para dizer como é que se botar uma camisinha. Eles queriam me matar, não deram. Vermelha, mãe. Mas é a maneira que eu tinha. O pai não ia falar, porque o pai ficava mais envergonhado. Então eu era ginecologista, eu entrava lá e falava. Né? Porque essa informação faz com que eles fiquem mais assim, não. Faz com que eles também saibam se defender acima de tudo. Então informe a menina sobre isso, informe também sobre a anticoncepção. Se a gente vê que a nossa adolescente, 15, 16, 17 anos, está começando a namorar e está com os hormônios na flor da pele e que pode ter alguma coisa, que pode acontecer, converse com ela. Bote a pílula do lado e diga, olha, eu acho que não é hora, ou eu acho que é hora, cada um tem a sua, cada família tem o seu ritmo. Mas você pode dizer a ela, mas olha só, se você engravidar, complicam as coisas. Não que a Ave Maria seja, adoro meus filhos e uma criança é sempre bem-vinda, mas se ela puder estar na hora certa, muito melhor. Nós também, no nosso favor, acredito que a maioria aqui é mãe, então a gente sabe disso. Então oriente essa adolescente, porque elas engravidam. E adolescente de 13, 14, 15, 16, 17 anos engravida em uma relação. Então aí ela vai ter essa criança. Né? Mesmo que ela, por razões minhas, faça um aborto, ela vai ter esse aborto na vida dela. Porque ninguém esquece um aborto. Ninguém acha que vai fazer um aborto é como tomar um sorvete. Pode até brincar sobre isso, mas vai chegar lá. Então é muito importante para a gente ter essa conversa com o adolescente. Tá? E a gente precisa começar dentro de casa. Pode a gente observar e informar. E levar para o médico se a gente não quiser. Aqui também, cigarro e bebida alcoólica. Se começa na brincadeira, se começa no alguém, a colega, a amiga. Quando a gente é adolescente, a gente é igual aos outros. Então é aquele bando de adolescente, todo mundo com a mesma calça, a mesma camisa, a mesma negócio, né? Cantando a mesma música. Porque eles querem ser iguais aos outros, eles querem pertencer. Eles não querem pertencer a gente, eles querem pertencer a eles, é da idade. Eles olham o umbigo deles. É só aquilo, é rápido. Eu vou fazer isso aqui agora. Ele não pensa, meu Deus, se eu fizer isso agora daqui a 10 anos, não. O adolescente não pensa nisso. É da idade. A gente pensa. A gente já tá velha, já passou por muita coisa, sabe que é melhor pensar daqui a 10 anos. Mas eles não. Então a orientação é nossa. Né? Então, o caso de cigarros, que hoje no Brasil é muito mais fácil, se bem que os cigarros eletrônicos estão entrando com força, infelizmente. E a bebida alcoólica. Inclusive para defesa. Porque às vezes toma um golinho aqui, você vai ver que é uma besteira. Né? E aí essa besteira é doce e tal, a pessoa não tem, nunca soube, não vê. Daqui a pouco me mudou e aí as coisas complicam. Então, a informação é a melhor maneira de se defender. Até hoje não existe outra. E depois também a gente empoderar essas mocinhas aqui. Porque às vezes elas têm os seus problemas. Veja bem, se eu já estou um pouco mais gorda, um pouco mais magra, um pouco sem fazer cabelo e tal, a gente sabe que amanhã a gente sabe um pouquinho mais, a gente sabe o que a gente é de certa maneira, né? Mas elas não. Elas ainda querem, como querem pertencer, elas às vezes estão achando que estão muito magras, que estão muito gordas, que estão muito isso, muito aquilo. Então a gente poder empoderá-las é uma coisa massa. Sabe? Poder dizer nada, você tá linda, nada, você pode. Né? Porque a mulher hoje pode qualquer coisa. Se eu quiser ser caça de avião, né? Piloto de caça, você. Eu acho que mais não, né? Mas elas podem. A outra pode. Então a gente precisa ter essa coisa de que a mulher, ela é muito boa em matemática, gente. Porque mulher não é boa em matemática, né? E mulher é boa em matemática. Isso é uma coisa que as pessoas não estudam ou não acreditam porque elas não foram empoderadas para isso. Então, meu filho se formou faz um ano mais ou menos na Unicamp em engenharia elétrica. Tinham 3 mulheres. Mas não é porque as mulheres não estão indo, porque elas não acreditam que elas sabem.
Então, gente, eles são muito. Eu sou melhor em matemática que 90% dos homens não me acompanham, porque eu sou melhor em matemática que muita coisa. Porque meus pais sempre me botaram para estudar matemática. Mas não estudo. A gente tinha uma brincadeira que fazia assim, 2 mais 2, 3 mais 3, e a gente brincava de matemática. Eu fiz isso com meus filhos. Tá? E faço isso com as pessoas que estão ao meu redor, porque eu acho que matemática no Brasil é um problema. Né? Então, a mulher pode ser excelente em matemática. Ou pode ser excelente médica, excelente caça, excelente qualquer coisa. Então a gente precisa desse discurso, que eu acredito que, conhecendo Vivânia, ela faz muito isso. Né? A gente pode, a gente tem, agora a gente precisa saber se defender. Esse aí é o ponto. Então assim, o que a gente precisa, só para resumir, na adolescente? A gente precisa ver se ela precisa da gente em algum momento. Se a menstruação dela, eu vou me restringir a parte ginecológica. Se a menstruação dela, se o ciclo dela tá bom. Pergunte a ela, vem cá, você faz seu exame de mama? A menina jovem, ela praticamente não tem alterações mamárias, mas pode ter. Hoje tem câncer de mama em paciente jovem. Então ensine a ela a fazer o exame. O exame é muito simples. Né? Eu vou botar aqui, vou fazer assim para poder, mas o exame é só você levantar um braço e fazer o exame, tocar em você, certo? Depois com a mão espalmada, você pega a sua mama e depois você aperta o mamilo para ver se sai alguma secreção. É um exame simples que ela faz. E aí se ela me disser assim, não, acho que tem alguma coisa aqui, aí ela vai para o médico. E o segundo é anticoncepção. A adolescente, nós precisamos pensar em anticoncepção para ela. Porque depois que ela engravidar, não tem volta praticamente, né? Então vamos para a mulher adulta. E muitas de nós aqui já estamos nisso também. Se alguém quiser interromper e perguntar, fique à vontade, tá? A mulher adulta, ela normalmente ela precisa ter um controle dessa parte que a gente comentou no início, no útero, no colo de útero. Então a primeira coisa a se pensar, pelo que a gente tem, é exame de preventivo ginecológico. A gente tem que fazer em um ano, de ano em ano, tá? Porque é importante pra gente. Não é tão importante para adolescente, tá? É importante para o adulto. Então, se dizer assim, se eu tiver que fazer, eu preciso fazer preventivo numa paciente de 16, 17 anos, hoje se sabe que se ela não tiver tido relações, se ela é virgem, não tem uma necessidade real. Tá? Então eu prefiro usar, ou seja, o preventivo é muito mais importante nas mulheres adultas, porque elas sim podem ter muito câncer e podem prevenir esse câncer. Tá? A ultrassom e a mamografia, lembra daquele primeiro desenho? A parte do corpo do útero, eu consigo pegar com a mão e ter uma ideia, mas eu não consigo verificar tão bem como a gente vê numa ultrassonografia. Então eu posso dizer para uma pessoa de 25 anos, olha, você tem 3 miomas, eu preciso tratar. Mesmo que eles não deem sintomas, eu preciso controlar. Então aquela outra pessoa, por exemplo, ela pode ter um cisto de ovário grosseiro. Existe um cisto dermoide, se chama, que cresce rápido e que destrói esse ovário. Então eu digo, olha, você precisa de cirurgia mais rápido. Então a ultrassonografia, que não precisa ser anual, tá? Ela é algo que nos mostra aquilo que eu não sou capaz de ver na mão. A parte de dentro do útero. Lembra daquela primeira... aqui tem uma. Aqui dentro, eu só consigo ver por ultrassom. Então, se tiver um mioma, se tiver um pólipo, se tiver uma coisa assim, eu só vejo no ultrassom. Agora, esse ultrassom, se a paciente não tem, uma paciente adulta, fez ultrassom agora, eu estou bem, não tenho sintomas diferentes, eu posso fazer em 2 ou 3 anos. Mas eu preciso ir controlando isso, tá? Aqui. A mamografia. Gente, a mamografia, ela é assim, de 35 a 40 anos, a gente faz uma. Para guardar na gaveta, por se aparecer algo, eu ter algo de controle. Então eu faço uma. 40 até 45 anos, 50 anos, porque não se decidem ainda, de 2 em 2 anos. A partir de 50 anos é anual. Tá? Aí alguém pode
pode perguntar se a radiação, Consuelo, que dizem que a radiação faz mal, uma vez por ano, faz muito menos mal do que a gente ter um câncer e não verificar. E ainda principalmente na paciente no adulto, a gente está falando dessa paciente adulta, ainda é o que mais pega. Porque a ultrassom precisa ser um cara muito bom para achar. A ultrassom na mama é uma das ultrassons mais difíceis que tem. Ele tem que ter paciência de demorar para fazer. Então a mamografia continua sendo a melhor opção, tá? Exames laboratoriais, lógico. Por quê? Porque a paciente de 40 e poucos anos, ela tem que dar, ou de 30, ela precisa controlar o colesterol dela, ela precisa saber se ela é diabética ou não, tem uma tendência a diabetes. Ela precisa saber se ela está anêmica ou não. Né? Então, assim, exames laboratoriais não precisam ser enormes, vocês precisam ver. Mulher, 25% das mulheres do mundo tem hipotireoidismo. Ou alterações de tireoide, estou mentindo, alterações de tireoide. O que é mais comum é hipotireoidismo. Então, a gente tem muito facilmente tireoide, então a gente precisa fazer um TSH, é um exame, às vezes resolve o problema, né? Mas é interessante que se faça. E aí eu botei aqui, o que a gente precisa mais? A gente precisa peso. Alimentação é algo fundamental. Não tem jeito. Infelizmente, a gente se acostumou que é mais fácil, porque a gente trabalha, porque a gente corre, porque isso e aquilo, mas pensando, tem que ser mesmo a boa alimentação. A alimentação do brasileiro, ele é muito bom. Feijão, arroz, salada e carne, seja carne, frango, peixe, ideal é peixe, né? Mas, vamos dizer, uma proteína, maravilhoso. Só que a gente está trocando pelo café da noite, pelo pão, pelo sanduíche, pela batata frita, e aí bagunça, né? Porque a gente vai pagar o pato lá fora. Veja bem, hoje, normalmente mulheres vivem numa média de 70 e tantos anos. Daqui a 20 anos vão viver 90. Daqui a 20 anos, ou seja, 40 anos, quando eu chegar aos 90, eu provavelmente estou vivendo 110. Só que é muito bom você chegar bem. Que para você chegar usando 500 remédios ou não conseguindo andar ou com dor em todo o corpo, ou não digo que é melhor morrer, mas vamos dizer que também você chegar nesse sofrimento e você precisa aqui. É aqui que você precisa se resolver. Porque quando já está diabética, quando já está hipertensa, aí vai ter que tomar remédio. E a conta sobe, inclusive. Né? Então aqui que você precisa se alimentar bem. E, gente, manter exercício físico. Mulher é um pouco relapsa para exercício físico. Vão andar, tem que dar uma volta na praça. Vão fazer, assim, quem gosta, vai correr, vai fazer o que quiser, vai nadar se é possível. Mas façam o exercício. E façam exercício, se vocês me perguntarem, de segunda a segunda. Tem que fazer. Porque se você fizer de segunda a segunda, você vai chegar bem lá na frente. Se você não fizer, você vai ter as artroses, as artrites, as ites, e aí vai. Né? Então, façam isso como se fosse engolir remédio. Eu juro que eu acordo todo dia de manhã, morrendo de preguiça, porque eu não sou diurna, eu sou noturna, mas durmo cedo, porque tenho coisa, porque eu tenho que acordar cedo. Eu sento na cama e digo, não, eu não mereço, não, eu tenho que ir, levanto e vou. Tem que ser feito. Entendeu? Porque se a gente dá uma chancezinha, a gente não vai, mas vamos, tá? Então isso é muito importante. Outra coisa eu misturei um pouco, porque no adulto a gente tem as gravidezes, né? E as gravidezes são fantásticas, gente. É uma das coisas, quem é mãe sabe que é uma das melhores coisas da vida. E agora que meus enteados me deram netos, é mais gostoso ainda. Não sei que é mais, mas agora é, porque meus filhos já estão grandes e os pequenos são, né? A gente eu sou babona. Amo ficar com eles. Então, assim, é um período maravilhoso. Mas é um período maravilhoso quando as coisas vão bem. Então, assim, eu sei que é difícil. Às vezes, a gente não tem tanta opção de ir para pré-natal. Eu não tenho tanta opção de ir no SUS, às vezes, ou não. Essa coisa. Mas é importantíssimo a gente estimular a pessoa que está do lado, que está grávida, a ir para o pré-natal. Porque uma criança doente depende da mãe. Hoje nós sabemos que a gravidez, o que a mãe fizer durante a gravidez, vai cair em cima desse pequeno. Então, quanto a gente come melhor, quanto eu não tiver hipertensão, quanto eu não tenho diabetes,
eu tiro muitas coisas que esse pequenininho vai ter. Então é extremamente importante que esse adulto, que já é adulto, espero, né, adolescente engravida, mas vamos pensar que ela é adulta, a gente possa realmente ter uma vida mais tranquila nesse sentido, tá? Aqui, logicamente, a anticoncepção também, né? A gente poder fazer. Eu trouxe uma tabelinha para vocês conhecerem um pouquinho do que nós temos disponível de anticoncepção. Vocês sabem que o CEPA é um centro de pesquisa em reprodução humana e ele foi criado para dar à população todos os métodos anticoncepcionais que nós pudéssemos. Então, a gente atende numa média de 2.500 pessoas gratuitas ou SUS todo mês, só com o planejamento familiar. Para que a gente possa, para que as pessoas escolham. Se ela quer ter 10 filhos, ok. Mas se ela não quer ter, ela não precisa ter só porque ela não consegue comprar pílula. Ou DIU, ou seja lá o que for, não fazer uma ligadura. Né? Então a gente tem esse trabalho e acha isso aí super importante. Outra coisa que eu esqueci, inclusive, nas adolescentes, mas que aqui está, doenças sexualmente transmissíveis. Gente, homem, ele é portador são, se chama. Ele tem a bactéria, ele passa a doença, ele não tem nada. Ele não sente nada. Mas isso aí foi lá de cima, ainda não é comigo. Mas infelizmente é. Então, às vezes, o seu parceiro, ele nem sabe que tem doença. Mas ele está ali passando. Ele está passando um HPV, um herpes. Herpes ele sabe. Mas, assim, muita coisa que ele só tem o vírus. Tem a bactéria. Clamídia é uma coisa que dá, inclusive, infertilidade, que é difícil de se diagnosticar e que o homem não sente absolutamente nada. Certo? O próprio gonococcus ele sente, mas a própria tricomonas e várias outras coisas que o homem transmite, ureoplasma, micoplasma, e aí eu dou uma lista, o homem não sente nada. Então a gente precisa se cuidar nisso. Por isso, gente, a santa camisinha, especialmente para os adolescentes, para a gente passar em casa. Por isso que eu levei meus filhos e botei a banana para eles saberem como é, para eles fazerem anticoncepção, mas para eles também colocar. Vocês também pegam e vocês vão passar para uma pessoa depois. Então vocês estão no juízo. Se você não tem todos os exames, se você, na minha concepção, se a pessoa não vai morar com aquela pessoa, não vai casar com aquela pessoa naquele momento, ou seja, não está num relacionamento de muito tempo, use camisinha, pelo amor de Deus. É uma questão de costume. A pessoa se acostuma a isso. E só depende da gente, da exigência da mulher. Então a gente tem que botar na cabeça dessas mocinhas, essas mocinhas mais novas, nem pense. É uma coisa que você tem que exigir, porque quem vai sobrar é você. Quem vai sofrer é você. Vocês precisam ter coragem, né, para ser sinceras, né, e falar para ele. Precisa. Você tem problemas de apanhamento, né, de falar sobre isso, né? Porque eu, quando namorei, nem por hipótese alguma, nem brincando eu teria coragem. Por isso. Tempo, misericórdia, nem se falar. Exatamente. Dá para se fazer errado, mas nem se falar. Pois é, mas é isso, quando você dá informação, que é isso que eu acho maravilhoso estar aqui. E quando você informa a pessoa, quando você fala com sua filha, com sua neta acerca disso, você está dizendo a ela, olha, quem vai ter essas doenças, existem isso. Então quando ela chegar na frente do namorado, sei lá, do marido, que for, ela vai dizer, olha, mas eu sei que tem essa e essa e essa doença. Então se você não quer usar camisinha, você vai fazer os exames todos. Enquanto você não fizer, tem que usar camisinha, porque eu posso lhe apresentar. Então eu exijo uma camisinha. Então isso só vai acontecer se você contar isso para sua neta, sabe? Se a gente mostrar isso para a mulher. Senão ela fica criada, porque ela acha que ele está dizendo que ele está traindo. Não, ele traz isso. Dificilmente assim, os homens, especialmente nas mulheres adultas, esse homem é virgem. Pode até ser, ok, melhor. Mas se ele não for, ele provavelmente tem outra parceira. E você diz, mas você foi no exame no médico depois que terminou com essa pessoa? Então você pode não sentir nada, você não sabe o que ela estava sentindo. Então faça os exames ou bote uma camisinha. A gente só vai conseguir fazer isso desse jeito. E a mesma coisa com cigarro e bebida alcoólica, que a gente sabe que cigarro e bebida alcoólica, cigarro na minha concepção deveria ser jogado pela janela, tá? Mas a gente, eu vou dizer de uma ex-fumante, eu fumei, aprendi a fumar na faculdade de medicina.
Todo mundo dizia, por que você não fuma? É tão chique fumar. E aí eu tentei fumar e aprendi a fumar. Infelizmente, ó, graças ao Senhor do Bom Fim, estamos há 30 anos, ou 30 e poucos anos, nós temos 38, né? Então acho que 30 anos eu não fumo mais. Certo? Porque depois que a ficha caiu, porque naquela época a gente achava chique fumar. A gente não sabia de todas as loucuras que era um cigarro. Tá? Então hoje eu boto assim na cara dos meninos para ver se eles aprendem, entra na cabeça deles que isso é uma loucura hoje em dia, com as informações que a gente tem. Né? E vou dizer. Hoje é uma coisa. Mas olha, assim, o cigarro, como ele é mais socialmente aceito, acaba sendo pior. Entendeu? Não dizendo que a maconha é bom, mas o cigarro, ele é socialmente aceito. Se alguém quiser sentar aqui, ó, aqui não pode, né? Porque é fechado. Mesmo que, vamos dizer que seja qualquer lugar fechado, hoje, graças a Deus, não pode. Mas lá fora, a pessoa fuma tranquilamente, ninguém vai dizer nada. Né? Então, essa coisa é muito difícil. E a bebida alcoólica é muito gostoso, é muito isso, é muito aquilo, com parcimônia. Né? Porque a mulher que bebe, ela perde o controle. E aí, a gente tem vários problemas por causa disso. Infelizmente, o homem também. Mas o homem, normalmente, ele vai atacar você. Eu comando, mais ou menos, 40 e poucos médicos homens. E quando eu vou para brigar com alguém, né, que fez alguma besteira, ou estou na reunião com eles, a primeira coisa que o homem faz é abrir o peito e falar alto. Por quê? Porque ele está mostrando força. Não é que ele esteja fazendo de propósito nem nada disso, mas ele aprendeu isso. A masculinidade é mostrada na força. Então ele levanta o peito e abre. Aí eu faço assim, olha, eu acho que os ânimos aqui estão assim, eu vou tomar um café, 5 minutos, agora eu volto. Todo mundo me espera aqui, agora lembra que a chefe sou eu, tá? E volto. Aí então, quando eu voltar, tá todo mundo manso. Mas o homem se impõe desse jeito. Então quando ele perde a coisa, ele vai ser agressivo. E a mulher vai ser, infelizmente, mais. E aí a gente sofre todos os problemas de agressão que a gente tem direito. Então, assim, a bebida é contra a gente. Óbvio que tomar uma cerveja, não sei como as pessoas não, mas não posso dizer, as pessoas podem fazer. Mas a gente tem que ter parcimônia e precisa ensinar essas mocinhas a isso. O exemplo é nosso. O que eu fizer, meus filhos vão fazer. Não tem jeito. Então, se eu bebo demais e faço besteira, meus filhos normalmente tendem a fazer isso. Então eu sou exemplo. Se eu quero que eles se comportem de um jeito, eu preciso me comportar desse jeito. Tá? E para as mulheres isso, mas continuo dizendo, a gente precisa aprender a se defender. Na pandemia, houve extremas agressões às mulheres. Foi um dos períodos que mais se agrediu mulher dentro de casa. Por todo tipo de pessoa, de pai a marido a filho. Nós fomos extremamente agredidas. Infelizmente, filhos pequenos também. Mas nós ganhamos deles a léguas, porque muitos homens batem na mulher e não batem nos filhos. Então, a gente precisa estar bem para a gente se defender. E isso é uma coisa que a gente precisa ter unidade. É o que eu vou falar no final. Se eu tenho um grupo de mulheres aqui, preciso delas, elas precisam me ajudar nisso. Porque a gente realmente, o feminicídio está solto. E é difícil até para as pessoas que vão contra o feminicídio trabalhar. Então é interessante que a gente tenha informação e aprenda a se defender. E para isso a gente não pode estar alcoolizado. Aí a coisa complica. Não? Então, métodos anticoncepcionais, só para a gente ter uma ideia, se vocês tiverem qualquer dúvida ou pergunta, nós temos de todos os tipos. Hoje, gente, o mais fácil, o mais rápido e o que está em qualquer farmácia é a pílula anticoncepcional. Para paciente jovem, até 30 e poucos anos, pílula anticoncepcional é melhor tomar um mês de cartela, tá? Antes de ir para o médico, se for o caso, do que ter uma relação e engravidar. Então, é o mais fácil que nós temos, é o nosso dispor mais barato. Em qualquer canto tem pílula anticoncepcional. Que só depende da gente. Então, é uma das opções. E aí nós temos várias. Injetáveis,
tá? Nós temos os dias hormonais, os dias normais, que a gente pode oferecer a paciente jovem, porque quanto mais, lembrem-se sempre, especialmente vocês que devem ter adolescentes aí, a mãe de adolescente, ela tem que lembrar que o adolescente não está pensando no amanhã, ele pensa no hoje. E com isso é bom, dizer assim, mas ela esqueceu a pílula, absurdo, com a menina de 14, 15, 16, 17 anos, esqueça a pílula. Gente, não é comum. Então, a gente tem que conversar com a pessoa, com a ginecologista, se não é melhor tomar uma injeção, botar um DIU, sabe, alguma coisa de longa duração, tá? Um adesivo, um anel vaginal, e aí nós temos várias coisas a oferecer quando é necessário, tá bom? Mas assim, a gente tem que estar do lado dessa menina para que ela cumpra as coisas. Não. É isso, né? Bom, e depois vamos lá para o climatério, né? A gente saiu e é uma fase que hoje, assim, para quem começou, como nós começamos, a nossa trajetória há 40 anos atrás quase, aquele tempo, gente, dizer que estava menopausada, morreu. Era um horror. Você jurava de pé junto, você tinha 70 anos, você não estava na menopausa. Porque era dizer que sua vida acabou. Você era um monstro que chateava, que gritava, que fazia escândalo, que não sei o quê. Tá? Hoje a menopausa ela é muito falada, graças a Deus, porque isso tira o peso da gente. Eu sou menopausada há 10 anos. E posso dizer que ainda não virei um monstrinho. Então, continuo trabalhando, continuo com meu marido, continuo estudando, continuo fazendo tudo igualzinho. Então, assim, esse preconceito, graças a Deus, está diminuindo. Né? Para elas e para as pessoas jovens, vão ser muito mais fácil do que foi para as pessoas mais idosas aqui. É muito mais difícil. Naquela época, Ave Maria. Mas hoje não. Então hoje a gente tem muita coisa para fazer. Primeiro é ver, será que essa pessoa precisa também de anticoncepção? Certo? Porque uma gravidez aos 50 anos é complicado. Não é fácil. Não acha que porque uma Cláudia Raia inventou de fazer uma coisa daquelas que foi estimulada, tá? Tudo bem. Se alguém daqui tem 50 anos e quer tentar uma gravidez, vamos fazer direito. Mas não é fácil. E aumenta muito o risco de muitas coisas. Ninguém quer, né? Eu também acho louco, mas tudo bem. Mas assim, a gente tem que fazer bem feito. Então, se eu não estou ainda em menopausa, eu preciso me cuidar. Porque se eu engravidar, a chance de um abortamento natural é enorme. E é um sofrimento. Né? Então, assim, a gente tem que ter certeza para parar anticoncepcionais, tirar DIUs e tudo mais. Porque senão a gente acaba engravidando. Tá? Os exames que a gente já falou. Tá? Mamografia, ultrassom preventivo e os exames de sangue. Por quê? Porque nessa fase é onde mais aparecem câncer de mama. Daqui em diante, cada vez você vai ter uma chance maior. Por isso você precisa se cuidar mais, você precisa se controlar de perto. Porque um câncer de mama no início, a gente cura 98% das pessoas. Agora, um câncer de mama mais tardio, com uma massa maior, o que demorou demais, eu curo menos. E essa paciente vai sofrer mais por causa do tratamento. Então, é algo, eu sei que às vezes é difícil, eu não tenho como fazer, porque eu não tenho um plano de saúde, mas tem muita coisa que a gente tem que se programar e dizer assim, eu tenho que fazer mamografia esse ano. E se acha, vá atrás que se acha, entendeu? É uma questão de ter um objetivo, acho que é isso aí, é você saber que você precisa se cuidar. Exercício físico e boa alimentação, mais do que nunca. Quanto mais velha eu fico, mais exercício eu tenho que fazer. A pessoa de 18 anos, ela faz esses 2 dias, tá ótima. Eu com 61, 60, né, vou fazer 62 esse ano, eu preciso fazer todo dia. Se eu quiser ter a mesma flexibilidade. E nada melhor do que a gente se sentir que a gente pode. Que eu não preciso de ninguém, que eu posso sentar, eu posso levantar, eu posso andar. Tudo bem, eu posso não correr a maratona, mas tem gente correndo. Mas aí você faz algo. Então, se você fizer exercício todo dia, você vai manter isso. Eu tenho um paciente de 90 fazendo isso. Estava contando para a Vivânia que minha sogra publicou um livro agora aos 90 anos. Tá? E faz tudo. Super 10.
Tá? Minha mãe tem 85. E eu brinco com ela que se ela dispensar uma pessoa que ajuda ela para fazer o personal e tal, não sei o quê, que ela vai precisar no outro mês, óbvio que é mentira, né? Mas no outro mês ela vai precisar de alguém para cuidar dela. Então ela faz religiosamente, anda todos os dias 3 quilômetros, aos 85 anos. E é tranquilíssimo. Né? Então, isso é importante para a gente. Para todos nós que temos um pouco mais dos nerds, chega, passou aí, é imprescindível. E acho que é isso, é saber que a gente é bonita, que a gente é sexualmente ativa, que a gente é capacitada, tá? As pessoas assim, dizem assim, não, mas Consuelo, você vai fazer tal coisa? Eu disse, vou. Por que eu não faria? Se vocês me conhecem um pouco, mas eu sou muito aventureira. Então eu vou para todos esses lugares mais inusitados possível com 2 parceiros maravilhosos, são meus 2 filhos, que adoram como eu. Então agora mesmo eu fraturei o braço em Svalbard. Svalbard é a última ilha do norte do Polo Norte. Porque a gente queria ver lá as formações rochosas e não sei o que. E todo mundo fez assim, mas enlouqueceu? Você vai para menos 26? E disse, vou. Então o problema, se eu faço exercício todo dia, eu sou capaz. Se eu me mantenho ativa, eu sou capaz. Ah, você vai aprender uma nova língua? Por que não? Eu vou aprender outra coisa? Por que não? O meu cérebro está aqui. É igual ao dela. Eu posso ter alguma dificuldade no sentido de que eu tenho que pensar mais, mas eu tenho experiência que ela não vai ter. Tá? Por quê? Porque eu tenho 30 e tantos anos de medicina, ou de engenharia, ou de casa, de prendas no lar. Gente, quando uma pessoa vai começar a fazer alguma coisa, você já tirou de letra. Eu tenho uma santa dentro de casa, porque aquela é uma santa, que ela vai dizer assim, eu virei vegana há muito tempo, então dizendo assim, e aí faça aí, e ela faz. E diante de uma sabedoria, ela podia ter qualquer restaurante. Porque é incrível, né? É uma pessoa ímpar. Então assim, são sabedorias que o job não tem. Então você vai ter que ter um pouquinho mais de dificuldade física, mas na sua cabeça, mantenha ela ativa. Não fique na rotina. Não faça as mesmas coisas o tempo todo. Certo? Nem que para isso você vai para a farmácia todo dia por aqui, aí amanhã você vai por ali. Porque a sua cabeça vai dizer assim, vem cá, tem algo errado, não era aqui que eu deveria estar. Certo? Então, eu vou ler um livro. Ai, gente, esse livro é muito chato, eu não sei disso não, mas eu vou tentar entender. Certo? Eu vou assistir uma coisa nova. Não vou fazer sempre as mesmas coisas. Tá? E assim, quanto mais vocês estiverem ao ar livre, melhor ainda. Então, a pessoa de 90 vai andar na praia, por que não? Se ela pode, ela deve. Certo? Ela tem que. Quando a pessoa mais velha, ela apresenta, especialmente aqui. Ai, Jesus, tá vendo? Especialmente aqui, quando ela faz uma coisa nova, ela rejuvenesce. E a gente não tem que ter vergonha absolutamente nenhuma de fazer as coisas. Vocês querem aprender a dançar? Por que não? Vocês querem aprender qualquer coisa, certo? Eu sou zero à esquerda na cozinha, certo? Primeiro porque minha santa não me dá o maior espaço. Ela faz assim, você deixa que eu faço. Eu faço, pô, nem vou tentar. Mas assim, eu digo que eu não vou morrer sem saber pelo menos um prato. Um dia ela vai ter que me ensinar. Então assim, são coisas que você faz assim, eu vou fazer. E por que não faz? Então assim, a gente pode. É só aprender. Tudo bem, você vai ter que se dedicar. Como qualquer pessoa vai se dedicar. Qualquer coisa. Uma menina dessa, para ela passar no vestibular, ela tem que se dedicar. E você, para aprender a dançar, se você é tortinha, né? Você não sabe, você vai dar risada no mínimo e se divertir. Certo? Que é o que a gente quer nessa idade, gente. Depois de uma idade, você tem que ser feliz. Porque aqui você já praticamente criou seus filhos. Tudo bem, vocês têm problemas, tem isso, aquilo, mas a gente já não quer tanta coisa. Já sabe que não faz uma diferença tão grande ter isso ou ter aquilo, ou fazer aquilo e tal. Você vai fazer porque você gosta. Que você se diverte. E o que a gente tem que fazer? Isso aqui. É você sair com suas amigas. Mulheres juntas
elas rejuvenescem. Isso é trabalho científico, não sou eu que eu estou inventando, não. Você sair para ir fazer qualquer coisa e ajudar alguém, ou ir passear na praça, ou ir para a praia, você está rejuvenescendo, especialmente se levar mais 2 e 3 e morrer de rir. Aí então... É bacana mesmo que minha filha para a sorveteria. Ai, como eu gostei demais. Pois é. Me senti mesmo jovem, meu pai. Mas você tem espírito jovem. É isso que eu digo. Eu tenho pacientes de 30 que são velhinhas. E eu tenho pacientes de 90 que são mocinhas. Porque a cabeça é fantástica. Minha dizia, avó, você não quis o copo? Eu não, agora tá assim. Aí ela disse, então Pois é, a gente tem que se dar esse luxo, gente. É gostoso. Lógico que não vai tomar sorvete todo dia, né? Por favor. Mas em um dia, por que não? Mas eu só quis um bolo. Pronto. Não quis abusar. Já é gostando Tá liberada. 10, viu? Super comportada, que coisa boa. Pois é. Então, e aqui? E as mocinhas mais velhas? O que a gente precisa? A gente precisa cuidar do músculo. É o músculo que vai sustentar o osso dela. E a gente precisa se preocupar com o osso dela. Porque qualquer coisa para eu fazer isso aqui, gente, e levantar, se eu não tiver perna e core, que a gente chama, ou seja, abdômen, eu não levanto. Se eu estou aqui no equilíbrio e eu perco o equilíbrio, porque eu não tenho força na perna, ela não está me sustentando. Então, quanto mais velha você for, mais exercício você tem que fazer. Ah, não, já estou velha para isso. Não tá, não. Se tem uma coisa que não está velha, é para fazer exercício. Você começa devagar e vai fundo. Obviamente, quanto mais jovem você começar, menos você vai ter necessidade de coisa, porque você criou muita musculatura. E a gente pode fazer qualquer coisa. Mas a independência, acho que várias pessoas podem dizer isso. O que dá independência? É você não precisar do outro. Não é que você não precise por uma coisa, por uma ajuda, é diferente. Mas você tem que, alguém tem que te levantar, alguém tem que te levar. Certo? Então, nada melhor do que o exercício físico. Tá? Essa é outra que eu estava dizendo. Se atualizem, gente. Não tem problema nenhum, vocês vão dar muita risada. Eu pergunto 10 vezes a mesma coisa no computador dos meus filhos, eles querem me jogar pela janela. Ontem foi um dia de fazer isso, eu não conseguia botar no pendrive. Aí eu, Gabi, minha mãe, eu disse, faça, vá, faça. Porque daqui a vezes eu vou me esquecer de novo, então faça aí, vá. Porque eu não quero aprender isso, eu quero aprender outra coisa. Então se divirta com seus próprios erros. Tá? Se divirta com isso, porque quando a gente tem a idade, a gente pode se dar o luxo de que tá nem aí com o que o outro tá pensando. Essa mocinha aí, não, ela vai pensar, porque ela quer ser igual aos outros. Mas a gente já sabe, já tem, já foi, não vai ser. Vai ter sempre um que vai gostar e outro que não vai. Um te ama e outro te odeia, é na boa. Então assim, seja feliz. Eu acho que essa idade é essa, mas ser feliz não é relaxo, tá? Então, e aqui eu acho que no nosso contexto hoje, e que a gente precisa voltar e falar, é sobre o idoso. Ele tem sabedoria, gente. Ele tem sabedoria acima de qualquer coisa. Então a gente precisa resgatar isso, e a gente precisa resgatar isso através dos nossos pequenos. É dizer, fique com sua avó. Veja o que sua avó, pergunte sua avó. Isso, pergunta sua bisa. Por quê? Porque elas têm sabedoria, gente. Certo? Então a gente tem que fazer a reversão de que hoje o velho não serve para nada. Gente, em qualquer sociedade, o idoso, o velho, que a gente às vezes não pode nem chamar, mas o idoso que está envelhecendo, sim, ele tem uma sabedoria fantástica. Eles dão cada 1-0 na gente, que a gente às vezes olha assim. Não é? O médico mais velho, a gente vê isso. Tá? Os residentes podem ter 500 coisas, mas na hora que você olha e que eu olho para o outro que está mais para frente, como era o professor, doutor Simar era assim. Eu trabalho com ele há mais de 40 anos que eu comecei no 2º ano de medicina. Trabalho porque eu digo que ele está aqui perto me protegendo.
E posso lhe dizer que mesmo quando ele já estava doente e tudo mais, ele, na hora que ele abria a voz, todo mundo calava, porque ele tinha tanta coisa para contar. Tanta coisa para ensinar. E as avós têm isso. Né? Então, acho que isso é uma coisa super interessante. Aí, não. Primeiro. Eu de cima não, esse aqui acho que não está indo mais. Tem uma só mais. Pra passar? Para passar. É o último. É o último. O último botão. Não. Não, tudo bem. Olha só, a última era que eu passou. Então, por eu ia dizer isso. Isso que eu acho. As mulheres, elas precisam. Veja bem, nós somos um pouco competitivos. Não tem jeito. Se seu cabelo está bonito, eu vou querer que meu cabelo seja bonito. Se a outra tem olho assim, a gente tem uma competitividade, porque a gente foi criada há muito tempo. A gente precisava defender o nosso pedaço. Porque a mulher não tinha, na sua parte cultural, na sua vida, ela, já bem, antigamente a gente não tinha direito à herança, não tinha direito a dinheiro, não tinha direito à voz, não tinha direito a nada. Tá? A mulher, ela começou a botar o pezinho fora, graças a Deus nós estamos aqui. Mas ainda continuamos com essa coisa. E como é que você antigamente, se você só tinha o seu pedacinho de defender aquela pessoa, que se você perdesse o marido, você era apedrejada. Então, você tinha que defender aquilo, você fazia esse jogo para defender o seu pedaço. Não é só por maldade, não é porque a mulher é bruxa má. É porque com a história de vida que a gente trouxe lá de trás, a gente tinha que defender o nosso filho a qualquer custo. E para nosso filho ter algo, a gente precisava ter aquele marido, aquele provedor. Não tinha jeito. As pessoas morriam muito cedo, os pais morriam cedo. Tá? Então essa é a nossa história. Então a gente precisa fazer essa outra coisa. Juntas a gente é muito mais forte. Juntas somos mais fortes para ele dar risada. Juntas somos mais fortes porque você me ensina o que eu não sei. Juntas somos mais fortes porque você faz com que o outro não te agrida. Vai agredir uma mulher é fácil, vai agredir 4, 5, você vai ver, o cara apanha. Então, isso é o que a gente precisa hoje como fundamental. E que eu acho que vocês fazem aqui por estarem aqui perto, aqui dentro. No momento em que Vivânia reúne essa turma, né, reúne vocês se conhecem. E você provavelmente, se uma de vocês cair na rua, a outra vai vir ajudar, porque conhece, porque tem um vínculo, porque isso, porque aquilo. Né? Mesmo que você não goste às vezes, mas se você não gosta dela, mas se você a conhece, você sabe que ela faz parte de um grupo de mulheres seus, ela te pertence também. Então mesmo que você não goste, você vai estar lá para ajudar. Então isso é o que eu acho que a gente tem que fazer. É a gente dar informação às pessoas, especialmente os mais velhos, os mais novos, dar informação para que elas aprendam e saibam o que existe. Em termos, eu estou falando muito em termos ginecológicos, em termos sexuais também, em termos de anticoncepção também. A gente precisa mostrar a elas isso para que elas possam ser mais fortes. Bom, era mais ou menos isso que eu queria colocar. Fiquem à vontade de perguntar o que vocês... Ou dizer assim, se eu estou errada, estou certa. Ou seja, a técnica, eu acho que eu estou um pouquinho melhor que vocês, mas o resto, talvez não. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, sobre o que for, fique à vontade. Para uma jovem de 25